Bem-vindos! Eu sou Remo Granata e este é o podcast Vida Pro. Nosso convidado de hoje é empresário do ramo imobiliário, tem uma trajetória impressionante que em 5 anos, nos últimos 5 anos, ele foi de 0 a mais de 100 corretores e de um escritório para 5. Estou aqui com o Rafael Ruiz, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, muito obrigado por estar aqui, Remo. É de verdade um prazer, obrigado pelo convite. É isso aí, meu amigo. Estamos aqui para falar um pouco sobre Vida Pro. Excelente. Né? Então, excelente. Rafa, conta um pouco para a gente aí, quem é Rafael Ruiz, como que você chegou nesse segmento imobiliário. Legal. Compartilha. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Remo. A gente vem acompanhando um pouco da trajetória do mercado imobiliário. Eu sou natural de Araçatuba, interior de São Paulo. A gente vem aprendendo desde sempre a aprender na minha família. Meu pai era um profissional do mercado farmacêutico e em dado momento ele acabou perdendo o emprego e ele era deficiente físico e teve muita dificuldade para conseguir se realocar no mercado. E aí ele foi estudar, começou a fazer direito e eu comecei a enxergar um pouquinho como era difícil toda aquela trajetória, né? Mas ele conseguiu, depois de bastante tempo, se realocar na profissão, etc. Minha mãe era costureira, sempre trabalhou bastante, mostrou pra gente ali os frutos que se colhe do bom trabalho, e eu comecei a trabalhar cedo, né? Em um dado momento a gente passou uma dificuldade financeira na nossa família e eu precisei ajudar dentro de casa, comecei a trabalhar cedo. E eu não gostava no começo, tá? Eu queria ficar tranquilo, não gostava muito de trabalhar, mas com o tempo eu comecei a enxergar os benefícios que o trabalho trazia, chamava liberdade. Né? A liberdade de você poder ter o seu pouco dinheiro, poder fazer o que você precisa, etc. Eu fui servir 2 anos durante um projeto religioso, a qual eu faço parte, onde eu pude ajudar uma série de pessoas nesse projeto, aprendi Você muito pode abrir, isso. tá? Pode abrir? Pode abrir. Eu faço parte de uma religião, nós somos cristãos, tá? E eu servi como missionário durante 2 anos. Foi um período muito gratificante da minha vida. Foi, na realidade, acho que um privilégio, tá? Eu enxergo isso hoje. Temos isso em comum. Temos, né? Com certeza. O Remo serviu como missionário voluntário. Nem Legal. todo mundo sabe que me conhece, né? Sim. Mas dos 19 aos 21 também. Foi a mesma idade? Foi a mesma idade. Eu vejo assim, Remo, eu acho que foi uma época que, puxa, deixou a gente com muita maturidade. O que você mais aprendeu na missão, Rafa? Se você pegar assim, os 2 anos, o que mais me ajudou foi o quê? Eu acho que quando você doa, é quando você mais recebe. Né? Eu acho que isso de longe foi o maior aprendizado. Foi uma descoberta? Essa questão de esquecer de si um pouco ali? Foi bem forte. A gente normalmente, eu gosto muito de ouvir quem já passou por o que eu estou passando, né? E eu ouvi uma certa vez um discurso de uma pessoa que tinha sido um missionário também, e ele mandou uma carta para o pai dele, falando que ele estava muito descontente, estava um pouco triste, ele não sabia o que ele estava fazendo ali como missionário, qual era o papel dele. E ele conta que o pai dele, de forma muito simples, mandou uma resposta para ele, naquela época era via carta, né? Falando assim, esqueça de si mesmo e trabalhe. Né? E eu acho que isso acaba sendo, de certa forma, muito... Eu acho que eu lembro, ele estava triste, né? Tava. Ele estava triste ali, acho que era o presidente Hinckley, né? Isso, exato. E ele estava ali, um jovem missionário ali, triste, e o pai dele manda a carta, esqueça de si mesmo e trabalhe. Exato. E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez, e ele fala que isso tornou o restante da vida dele muito compensatório, depois de que ele aprendeu esse princípio, né? Eu acho que, como eu falei, quando você aprende a servir as outras pessoas sem esperar nada em troca, eu acho que você emite um sinal para a vida, né? E acho que a vida, ela retribui isso de certa forma. Servir é um poder? Oi? Servir é um poder? Eu acho que servir é um privilégio. É um privilégio. Eu acho que ele não é concedido para todos. Nem todo mundo consegue ter esse privilégio. Mas eu acho que aqueles que têm a responsabilidade de exercer esse privilégio na risca ali, conseguir ajudar as outras pessoas
Eu vi muito isso em você com o tempo, eu vejo isso hoje, a gente conseguindo fazer isso na prática. Eu lembro que quando a gente começou com a imobiliária, né, a gente ficava assim, nossa, descobrimos uma formatação de conduzir o nosso time diferente. Então a gente tentava guardar isso, as 7 chaves, né? Nossa, isso é um segredo de mercado, né? Não podemos falar para ninguém. E hoje eu percebo que assim, Rafa, o que você está fazendo? Olha, eu vou te falar, mas não conta para ninguém. Exato. E eu vejo que isso hoje é totalmente ao contrário, né? Pessoal, tem uma nova formatação que foi validada no mercado, valida o nosso sistema de trabalho, é de muito valia para todos, então vamos compartilhar, vamos ajudar. Aquela mentalidade de fartura e não de escassez. Exato, perfeito, é isso e mesmo. Se todo mundo me copiar, hoje vai ser muito melhor do que não. Na realidade, uma coisa que a gente aprendeu ao longo desse tempo também, é que é o seguinte, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente não está ajudando somente aquela pessoa. Vira um efeito cascata, né? Essa pessoa, com certeza, por conta desse poder, ele vai ajudar outras pessoas e assim por diante, e você ajuda todo o seu mercado. Eu vejo que quando a gente iniciou no mercado imobiliário, vou voltar um pouquinho depois para falar como foi esse início, a gente decidiu o seguinte, a gente está numa área que é difícil, que tem dificuldade em se tornar melhor, em entregar mais valor para o mercado. E eu acredito que se a gente conseguir fazer com que os nossos corretores e nós, como imobiliária, consigam entregar mais valor para o mercado, com certeza o mercado vai nos pagar o que a gente está valendo, o que a gente está entregando para eles. Então vamos fazer esse link, Rafa. Você entrou no mercado imobiliário como? Eu estava estudando Direito, estava estagiando em uma advocacia em São Paulo, até grande, a gente advogava para grandes empresas, mas eu estava como estagiário. E eu casei, eu tinha 22 anos, né? A minha esposa era de Jundiaí, e eu me vi casado precisando pagar as contas, né? E eu falei, puxa, com o salário de estagiário eu não consigo mais fazer isso. E comecei a soltar currículo e me chamaram para começar como corretor, numa empresa que era muito conceituada no mercado naquela época. Qual e foi era? como eu comecei. A Biara. A Biara. Foi a primeira empresa onde eu comecei. E aí eu comecei, me jogaram lá, falou, pessoal, esse é o Rafael, vai começar com a gente. Rafael, esse é o pessoal, vê o que eles estão fazendo aí e aprende junto. O que é de bom, copia. Exato. Infelizmente, na época, eu acho que o mercado ainda não tinha todo aquele conceito da necessidade que o corretor tem inicial de ser treinado e conduzido com as melhores práticas possíveis, né? Então, eles faz como dá, né? Foi como eu comecei no mercado. E aí? A gente começou como corretor. Você era corretor? A partir daquele momento eu era corretor. Tá. Né? Meu sogro, ele tinha acabado de fechar a empresa dele, e aí a gente acabou conversando, e ele acabou entrando no mercado imobiliário também, e a gente, sem falar um pro outro, vamos fazer uma parceria, essa parceria acabou acontecendo. Naturalmente, vocês começaram a se reunir, falar de negócio, Exato. E quando vocês viram... Já estava junto fazendo negócio. A gente sempre se deu bem. Eu prezo muito os relacionamentos, eu acho que eles são muito importantes, principalmente com pessoas que têm mais idade do que eu. Eu acredito que eles sempre têm muito a ensinar. Eu acredito que nós, como brasileiros, nós precisamos ser um povo que respeita sempre os mais velhos, os mais idosos. Querendo ou não, eles têm mais passagem de vida que a gente. Tá? E aí a gente acabou se juntando, iniciando o mercado imobiliário. A gente ficou 4 anos como corretores. A gente conseguiu levantar uma grana. E chegou um momento que a gente falou, poxa, vamos abrir alguma coisa? Vamos. O quê? Não sei. Vamos começar a pesquisar. E eu sempre fui um cara que fui muito curioso com relação às coisas, tentando entender os porquês, tentando entender como funciona tudo. E a gente falou, vamos mirar alto. Então a gente foi para os Estados Unidos tentar achar algum tipo de franquia que a gente conseguisse trazer aqui para o Brasil. Opa. Fomos para Nova York. Então, qual era o point? Era Nova York. A gente aproveitou para passear um pouco, mas também para tentar achar alguma coisa para trazer para cá. E o que a gente percebeu é que o dinheiro que a gente tinha, ele não era tanto, ele era pouco. Voltamos, conversamos com uma assessoria na época aqui de São Paulo. Puxa, tem uma franquia que quer entrar no Brasil, lá em Portugal. Pô, vamos para lá, vamos entender como que é essa franquia. Chamava na época Casa do Galo, era uma franquia especializada em frangos e molhos, estilo KFC, né? E a gente estendeu até a viagem um pouco até a Espanha. Falou, vamos aproveitar e ver como funciona lá, tudo. Essa questão de franquia sempre, né? Por que a questão de franquia? Porque meu sócio, o Marcelo, falava sempre, desde lá de trás, Rafael, as franquias, as redes vão dominar o mercado. As redes vão dominar o mercado.
E isso ficou muito preso em mim, né? Pô, as redes vão dominar o mercado. E hoje a gente tem isso de forma muito forte, com farmácias, com postos de gasolina, com supermercados e assim por diante. A gente já vive o que ele falava lá atrás, né? Por isso que a gente estava buscando uma espécie de rede, uma espécie de comunidade onde a gente conseguisse se ajudar e criar velocidade, tá? Ali na operação. Em Portugal não deu certo com a Casa do Galo, eles queriam que a gente tocasse a empresa no Brasil inteiro, não deu certo. Voltamos para o Brasil, pô, quer saber, vamos abrir algo no que a gente já conhece, o mercado imobiliário, vamos abrir uma imobiliária. Se a gente é corretor, não deve ser difícil tocar uma imobiliária, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acredito hoje, na minha visão, que são duas coisas bem diferentes. Cada um tem seu papel. Cada um tem o seu papel, com certeza. E aí a gente... Vocês fizeram uma pesquisa de mercado? Fizemos uma pesquisa até que grande. Mas a ideia ainda de... Vamos abrir uma imobiliária, mas já pensando em ter... Rede. Fazer parte de uma rede. Já, com certeza. A gente já queria tentar dar um tiro certo. E nessa tentativa de tentar dar o tiro certo... Talvez não tenha dado tão certo, porque a gente, nessa pesquisa de mercado, a gente olhou várias empresas que estavam aqui no Brasil, que eram de fora, e algumas empresas brasileiras. A gente acabou escolhendo uma empresa que tinha um pouco mais de afinidade com a gente. Essa parte eu lembro que o Marcelo falou que vocês visitaram especificamente, vocês visitaram a Coldwell Banker, a Remax, Century 21, Paulo e a Roberto experiência Grande. de ter visitado foi diferente ali naquele momento, né? Cada uma, né? Foi. E eu acho que isso agregou muito valor pra gente na época, porque você acaba entendendo um pouquinho de cada um, qual é o perfil e foco de cada um também, né? Eu não lembro ao certo qual foi, por que a gente escolheu o Coldwell Banker, mas a gente criou uma afinidade na época com o Coldwell Banker. Ele falou que a experiência de visitar, por exemplo, a Remax não foi boa, não. A pessoa que recebeu não causou uma boa impressão ali. A unidade, né? A unidade. A gente teve uma primeira reunião dentro da Remax, foi muito boa. Foi uma mulher na época que fez uma apresentação. Acho que foi a melhor apresentação que a gente teve, foi da Remax na época. Porém, eles nos mandaram visitar um franqueado na época. E eu acho que esse franqueado não estava num bom momento. Olha só. E aí acabou... É o poder do exemplo, né? Exato. Deixou a gente um pouco balançado na época e por causa disso a gente acabou optando pela Coldwell Banker. Ambas franquias americanas, Coldwell Banker e Remax, né? Tem todo aquele conceito de franchise, etc. E a gente iniciou na Coldwell Banker. Ficamos lá acho que um ano e meio mais ou menos como franqueados. E de certa forma... Já tinha os grupos de WhatsApp, a gente começou a enxergar uma movimentação nos grupos. O pessoal questionando muito a marca, sobre algumas coisas que eles não estavam recebendo, etc. Eu virei Marcelo e falei, Marcelo, vamos fazer o nosso. A gente não tem tempo para ficar reclamando, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Chega boleto todo mês, assim por diante. Precisa fazer nossas coisas acontecer, né? E Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. E ele... logicamente concordou, a gente pensa muito igual, sabe? Acho que isso é um princípio excelente da parceria e da sociedade, né? A gente não pensa igual, nós pensamos diferentes, mas a gente sempre tenta discutir bastante até chegar num bom princípio comum entre os dois. E acho que a franqueadora enxergou isso como um lado bom na época, pra gente não ter se manifestado no grupo de WhatsApp, nem nada. Faziam parte das soluções, não dos problemas. Exato, tentar ajudar sempre. E eles acabaram chamando a gente para um almoço, chegamos num consenso, de repente a gente tocar a Coldwell Banker nível Brasil. Na época a gente não evoluiu, 3 meses depois eles nos chamaram de novo para um novo almoço aqui em São Paulo e a gente acabou evoluindo. E aí a gente assumiu a Coldwell Banker nível Brasil. Então, na época, acho que tinha 55 unidades no país, porém a marca estava bem volátil, precisava de muitos ajustes, e a gente se propôs a fazer esses ajustes e deixar a marca pronta para crescimento. Né? A gente ficou 1 ano e meio resolvendo muitos problemas da marca. Quem tem empresa aí no Brasil sabe como é que funciona, parte tributária, parte trabalhista, fiscal, etc. São muitos problemas que o empresário hoje ele enfrenta e faz parte. Normal. Quando a gente deixou a empresa basicamente pronta para alavancar novamente, o investidor acabou chamando a gente para conversar e falou, olha, eu não vou mais investir dinheiro nesse momento no Brasil porque o meu local era um português, lá em Portugal, que me dá os recursos para isso, ele não está indo tão bem, etc. Como a gente tinha mantido um relacionamento muito legal, muito forte com o próprio Estados Unidos, com a franqueadora master franqueada lá, a LLC, como é aqui também com a Remax, o pessoal acabou oferecendo pra gente ficar com a... Como Master Brasil.
Mas na época a gente não tinha essa grana suficiente, querendo ou não, é uma baita grana para tocar uma marca. Comprar um território como o Brasil, né? Um continente quase. Tem que estar bem preparado e muito bem estruturado, né? A gente viu isso de perto lá tocando a Coldwell Banker. A parte boa é que a gente conseguiu fazer muito relacionamento. A gente, como eu falei, a gente preza muito o relacionamento e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Não importa o que aconteça, saia sempre de porta aberta, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso da melhor maneira possível e acho que não deu 1 ou 2 semanas, um cara chamado Remo Granata nos procurou e... 1 ou 2 semanas? Acho que foi menos até, eu não lembro quanto tempo, mas foi muito rápido. E, pô, tô com a Remax, tinha acabado de comprar a Regional, né, Remo, na época. E, puxa, eu lembro até hoje, Remo, são algumas coisas que marcam bastante, né? Você falou assim, pô, de tudo que eu vi, encaixou com uma luva, é uma empresa que tem os mesmos princípios que os nossos. Isso chamou muita atenção. Eu falei, puxa, isso é interessante, os mesmos princípios. Já começamos com o pé direito. Logo em seguida, a gente passou a estudar um pouquinho sobre como funcionava a Remax e mesmo a formatação do mercado, entregar sempre muito valor para o cliente, etc. E enxergar o corretor não somente como uma ponta ali qualquer, mas alguém que faz parte de uma operação junto com os clientes. E isso fez muito sentido pra gente e a gente falou, puxa, então vamos fazer parte desse projeto. Só que tinha um problema, né? Na época, a gente estava sem capital, porque enquanto a gente tocou a Coldwell Banker aqui em São Paulo, a gente deixou a nossa unidade lá em Jundiaí. Praticamente como executivos da marca e abandonaram a operação própria. Exato. Até não ter nada de operação própria, né? Exato. A gente tinha que participar de vários eventos da Anshan, fomos para os Estados Unidos, negociar royalties com eles, tá? Uma série de coisas que não deu tempo de tocar a unidade aqui. Sim. Acabou que quando a gente voltou para a unidade estava basicamente acabada, né? Então a Remax, eu acho que ela veio no momento certo e uma das coisas legais, a Remo, que eu vi, e agora independente de Remax, é que quando a gente entrou, a primeira coisa que a gente percebeu é que tinha muitas pessoas boas. Boas no que fazem, boas de vontade de fazer a coisa acontecer, boas de parceria, e eu acho que isso que faz qualquer empresa hoje no mercado evoluir. Quando você trata de pessoas boas com uma cultura forte, todo mundo com os mesmos objetivos, de fazer a marca evoluir, de fazer a marca acontecer nos locais lá. Eu lembro que muita gente falou pra gente, pô, vocês vão abrir Remax, vocês estão malucos, vocês vão quebrar e tal, porque já tinha tido 2 unidades Remax em Jundiaí e as 2 tinham quebrado. Eu não sei os motivos, às vezes por falta de gestão, etc. Não sei os motivos. Foi anterior à minha entrada também. Foi. Deixar isso claro. Sim, importante. Mas eu sei que teve uma delas, eu sei que era que chamou muita atenção, que era um escritório muito grande. Sim. E aí os sócios tiveram, isso eu fiquei sabendo porque eu tive contato com alguns deles e eles falaram que eles tiveram ali um impasse societário. E aí... Faz parte, né? Faz parte. Mas naquele momento vocês estavam... ainda com a operação própria da Coldwell Banker, né? Sim. Na verdade, foi reduzindo, né? Foi saindo, né? Foi reduzindo. Vocês eram os últimos, assim, mas já estavam num processo também de saída, né? Sobramos nós e mais um franqueado do Rio só. O pessoal tem muita gente boa, a gente conversou bastante e tudo, mas aí acabamos. E aí a marca saiu do Brasil, né? Coldwell Banker saiu do Brasil, até hoje não retornou. A gente decidiu entrar na Remax. E a gente começou com tudo zero, tá? 0 caixa, 0 corretor, era tudo zero, literalmente, né? E um baita desafio. Menos à vontade. Vontade a gente tinha, eu vou ser sincero, eu acho que isso é uma das coisas que acho que nós, como seres humanos, a gente não pode perder. E eu me lembro que vocês tinham um outro negócio. Tínhamos. Também na área de alimentação. Tínhamos. A gente estava com um parceiro, amigo e sócio que tinha criado uma marca de eventos, como se fosse uma hamburgueria no seu evento, né? Então a gente chegava lá com toda a comida preparada e servia hambúrgueres para os eventos. Como era um ticket médio mais alto, a gente fazia mais clientela de São Paulo. Ajudando a pagar mantendo dia a dia, e aí vocês entraram... Eu vivia disso. Eu vivia disso na época. Esse era de onde vinha meu ganha-pão. E detalhe, na época minha esposa estava grávida, tá? Então, todo preocupado, primeiro filho, né? Primeira filha, minha filha Suri, né? Hoje ela tem 6 anos já. Então, assim,
puxa, a gente abre a Remax, não abre, eu jogo a vaquinha do brejo, né, que era da onde eu tirava ali o meu pão, então, muitas dúvidas, né. Mas tem uma parte interessante aqui, Remo, que é o seguinte, eu acho que quando a gente faz o que é certo, não importa o que aconteça ao nosso redor, acho que todas as coisas elas se encaminham para que tudo dê certo na nossa vida. Acho que quando a gente trata bem as pessoas, a gente faz a coisa da maneira correta, as coisas dão certo, né? Eu creio muito nisso. Eu creio muito em tratar as pessoas dessa maneira também e dar essa visão para elas. É uma cultura que a gente tenta levar o tempo todo para dentro da nossa empresa hoje. Então hoje a gente tem um ambiente onde as pessoas gostam de estar, elas sabem que o que elas precisam, elas podem contar com a gente e assim por diante. É uma cultura de verdade. Praticamente é isso, né? Entraram na Remax e aí, mil maravilhas. Passou o tempo, só crescimento, só coisa boa, é isso? Não. Não, infelizmente não é sempre assim. Fácil e tranquilo? Nada. Foi, na realidade, bem difícil. O primeiro ano, principalmente, eu lembro que uma coisa que eu estava até falando hoje para um pessoal de manhã, no treinamento que a gente fez, né? A gente abriu o Remax e iniciamos a operação, colocamos lá a fachada, melhoramos um pouco ali o prédio que a gente tinha, tiramos as coisas da Codomen, que ele falou, puxa, agora somos Remax, né? Vamos dominar o Jundiaí inteiro, vamos dominar o mundo, né? Só que não. A gente via que a gente tentava entender a formatação da Remax, tentava aplicar o modelo, que a gente sempre fala, e a coisa não acontecia, as coisas não iam para frente. Para quem pensa que é só comprar uma unidade, né, só comprar uma franquia e tá tudo bem e as coisas vão acontecer, não é estilo McDonald's. Você abre e vai vir cliente lá na frente. Não, eu acredito que nem o McDonald's é assim, né? Existe todo um esforço, existe um tempo de maturação, existe uma autorresponsabilidade, como você falou, que nós sócios... Vocês reclamavam no começo? Muito. Principalmente pro Remo. A gente reclamava muito. Vocês esqueceram... Então, assim, já que na primeira companhia a gente não reclamava, deixa eu ver se reclamar agora vai funcionar. Exato. Não, a gente reclamava bastante, porque na nossa cabeça funcionava assim, né? Hoje eu olho um pouquinho para trás e tento entender. A gente tá fazendo tudo o que a gente pode. Sim. E a coisa não tá acontecendo, o problema é a marca. O problema é a imobiliária. O problema nunca somos nós, né? E em algum momento a gente começou a ter um start de que, puxa, a responsabilidade é minha. Nem do meu sócio a responsabilidade é minha, né? E aí eu posso servir como uma testemunha de que foi nesse momento que visivelmente as coisas começaram a mudar. Foi, eu acredito também. Até agradeço muito a ajuda, porque faz parte da nossa história, né? A gente... Se você se lembra que uma vez você ligou e você... Acho que você tinha passado para o staff, né? Acho que na época para a Alessandra. E aí você listou um monte de coisa ali e tal. Daí na nossa reunião a gente foi. E aí eu falei assim, deixa eu conversar um pouco com o Rafael. E naquele momento o que você conseguiu fazer foi me ouvir. Sim. E aí eu acho que você ouviu e você realmente teve essa postura de falar... Você está falando, você tomou a decisão de puxar para si. Aquele momento era um ponto de decisão ali. Ou você assumia 100% da responsabilidade, ou você falava, chega, não é para mim, não vou fazer. Naquele momento crucial, ou vai ou não vai, né? Exato. E aí a gente está aqui hoje porque você e o Marcelo falaram assim, não, quer saber? Vamos assumir e fazer. Acho que vocês consideraram o seguinte, expectativa... Né, alinhamento de expectativa, vamos colocar todo o esforço aqui, porque parece que muitas vezes é uma cilada, quando Sim. o empresário ele se liga a uma rede, às vezes ele deixa de ter aquela força total, né? Então ele fala assim, não, peraí, mas eu pago royalties nessa rede, seja o que for, o que for, eu pago royalties, eu pago isso. Então eu ponho um elemento ali de sucesso que não depende de mim. E aí às vezes a pessoa passa um tempo, independente de setor, às vezes sai, aí ela começa a ter aquele comportamento empreendedor que ela deveria ter dentro da rede. Exato. E aí ela começa a fazer um monte de coisa que ela não fazia dentro da rede. Então Exato. tem que tomar cuidado para não se sabotar. Eu me lembro quando eu entrei, eu falei assim, quer saber? Tudo que a Brasil for entregar para mim é bônus, é lucro. Eu não vou contar com zero de expectativa. Exato. E aí tanto que eu comecei a dar mais do que receber, e foi onde
eu mais cresci e a gente teve a oportunidade de falar sobre isso e você também é a mesma coisa. Quando você sai da passividade, sai da reclamação, entra no outro lado, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir, aí você começa a crescer e virar autoridade. É o que você falou do princípio anterior, né? Você começa a servir, você começa a doar e começa a receber muito mais e começa a rodar na fartura, né? Na mentalidade de abundância. Eu vou te falar que hoje a gente vive isso, né? Na prática. Eu percebi que a gente tinha muito pouco conhecimento sobre gestão. Como que eu ia estruturar a unidade dali para frente para que a gente conseguisse crescer? Que a gente queria crescer, mas querer crescer, acho que todo mundo quer, Remo. O ideal é a gente entender que existe um caminho a ser seguido para esse crescimento. Algumas partes são difíceis, outras são mais tranquilas, mas você tem que passar por todo esse caminho, né? Eu lembro que com esse poder da autorresponsabilidade que a gente passou a ter lá, a gente começou a olhar muito para dentro. A gente falou, puxa, esquece um pouco o Remax e vamos olhar no seguinte, a gente paga royalties para ser parte da rede. E eu acho que a rede é a coisa mais importante. Então o que a gente começou a entender? Que dentro da rede a gente tinha muitos parceiros, muitos amigos. E a gente começou a utilizar isso da melhor maneira possível. Porque eu tinha ali cabeças, pessoas que já tinham passado o que eu estava passando, tinham esse know-how e com certeza iam compartilhar as experiências com a gente. E a gente começou a entrar em contato com esses outros franqueados. E assim, foi onde a coisa começou a evoluir. Claro, não foi só isso, mas foi estudo pessoal, entender o que era uma imobiliária, como é que funciona o traquejo de um empreendedor, o que eu preciso ter de habilidade daqui para frente para a gente conseguir construir os nossos times e pôr eles para funcionar, o que eu preciso entender da minha parte, do meu controle financeiro. Tem uma frase que meu sócio fala o tempo todo, né? Acredito que ele pegou de algum livro, custo é igual unha, tem que cortar sempre, né? Porque as empresas hoje, elas não são como era antigamente. Hoje a empresa ela tem que dar lucro, né? Até pouco tempo atrás a gente estava vivendo um mundo aí de startup, né? Qual que é o conceito de startup? Eu preciso acelerar o meu crescimento. Com isso você injeta muito dinheiro e é claro que você vai tentar alcançar o resultado. Só que grande parte das empresas perceberam é que essa alavancagem nem sempre dá certo. A grande maioria das vezes você queima muito caixa e não consegue alcançar ali o payback, não consegue ter o retorno financeiro que era esperado. Apostam em várias simultaneamente para vingar uma que vai compensar as outras que não deram certo, mas isso o apetite começou a ficar cada vez menor para isso, né? Com certeza, hoje o mercado ele está revendo os conceitos de investimento em empresas que estão nascendo do zero, né? E com certeza os olhos vão voltar para as empresas que já estão performando. Sabe que vai passando o tempo, a gente vai ficando um pouquinho menos novo, né? Sim. E eu falava assim, mas será que só será que eu sou muito conservador? Eu achava meio assim, quando teve aquela loucura de mercado imobiliário e tal, e eu falei assim, gente, isso me incomoda. Aí passou um tempo, não, realmente foi reconhecido a bolha, né? Aquela bolha imobiliária que não é sustentável. Eu falei, não tô tão louco assim. Sim. Mesma sensação com esse movimento aí, esses anos atrás, startup, aquela loucura. Eu falei, gente, eu tô ficando atrasado, ficando velho, e aí daqui a pouco veio então mais uma confirmação de que eu não sou tão maluco assim, porque as coisas têm que ter sustentabilidade, tem que ter um alicerce, é o que você falou, os princípios e valores imutáveis. Sim. Né? Quando você, não que assim, não possa ter grandes alavancagens, inovação, tem gente aí realmente, por exemplo, o próprio digital, né? O poder de você alcançar escala no digital. Mas os princípios são os mesmos. Sim. Se você contratar uma pessoa, um profissional, para panfletar o bairro, você vai lá, você vai me distribuir 10 mil panfletos. Ele vai ter que pegar, ele não vai poder jogar isso fora, ele vai ter que ser honesto, ele vai entregar 10 mil e o percentual vai retornar aquele anúncio. A única diferença é que agora a gente faz essa panfletagem com recursos digitais dentro de uma plataforma que, em vez de entregar o panfleto físico, o panfleto é entregue na tela do celular ou na tela. Então, quando a gente entende os fundamentos, os princípios e as similaridades, a gente consegue ter clareza para investir na estratégia e acelerar ou recuar, testar, ver o que vai mais, o que vai menos. E às vezes tem empresários que pensam que é apertar um botão e a mágica tem que acontecer. Né? Então aquilo que eu controlo, que não controlo, me lembro alguns agentes começaram a entrar em uma discussão, não, porque eu investi e não deu, e
Tá, mas a vida é assim, você tem que testar, você não tem garantias, e quando você acha que alguém tem que garantir o teu sucesso porque simplesmente você decidiu pagar alguma coisa, aí é o caminho que você falou, com autorresponsabilidade, de aprendizado, de execução, de melhoria, de acertar a mão ali. Às vezes você acha que entendeu, só que quando você aplica, você talvez está pondo de mais um elemento, pondo de menos outro, né? Própria franquia tem a fórmula, tem o modelo, mas uma franquia de serviços, por exemplo, né? Se chegar no McDonald's, você comer o teu Big Mac, tiver salgado, a pessoa colocou mais sal do que está na receita. Como é que você mede o sal de um atendimento num profissional? Quando você acha que um profissional está exagerando um pouco, às vezes, em algum aspecto, ou se ele está sendo mais cuidadoso, mais educado, mais generoso, Então, por isso que é tão forte a parte de treinamento educacional, né? Você concorda? Muito, muito forte. Eu falo que hoje o grande diferencial da nosso grupo, o Grupo City, né? A gente conta aí, como você falou, com 5 unidades, é o treinamento. Vocês estão com quantos associados hoje? A gente está batendo 100 corretores. A gente tem uma estrutura que a gente chama de guarda-chuva, que a gente montou, onde funciona toda a parte operacional, e as nossas unidades funcionam somente as partes comerciais. E vocês são em quantos sócios? 2 sócios, tá? Eu e o Marcelo. A gente tem uma terceira sócia, que é a minha esposa, que é a Liara, que está em uma das unidades. E agora a gente adotou uma nova sócia, que é a minha cunhada, que era do mercado corporativo, que veio para uma outra unidade nossa também. Era sócia de uma das unidades. De uma outra unidade. Né? Mas basicamente a operação em si, desde o começo até esse presente momento, veio com eu e o Marcelo. Interessante que vocês ficaram por muito tempo com dois sócios, com 5 operações. Sim. Agora que vocês estão ganhando volume e trazendo mais gente para ajudar e para escalar. Esperamos que venha muito mais. É isso aí. E vocês têm aí um objetivo, um propósito? Então, sim, eu acho que ao longo do tempo você vai criando um pouco de maturidade sobre o que é dinheiro, se é só dinheiro que a gente quer, etc. E acho que isso é natural, todo mundo que cresce. Eu acho que o dinheiro é importante, ele faz parte do negócio. Eu não acordo para ir trabalhar lá se não fosse com esse objetivo. Claro que tem outros além desse, mas esse é um objetivo muito importante da companhia, ela se mantém de pé graças a isso. Mas eu acredito que quando você vai dar um treinamento, e mesmo que às vezes você não esteja tão bem, e você consegue levar inspiração, e eu acho que a palavra mais importante para mim hoje é quando você consegue mudar a visão de uma pessoa que está ali com uma visão limitada, que não vê perspectiva na vida dela, que está tendo dificuldade, e ela consegue abrir um pouco de perspectiva e falar, puxa, eu também consigo, isso é possível. Eu acho que a gente transcende ali o nosso objetivo, a gente consegue alcançar ali de verdade a raiz do objetivo, que é a gente leva valor aos nossos clientes, levando primeiro valor aos nossos corretores, né? Eu ouvi uma frase de uma pessoa... É uma cadeia, né? É uma cadeia, exato. A gente estava numa viagem aí, conversando um pouco, e eu ouvi uma frase que fez muito sentido, né? A gente estava tentando levar muita cultura para dentro da operação, né, principalmente com os nossos gestores, com o pessoal que trabalha internamente com a gente na operação, e foi meio que uma virada de chave, né? Eu falei, puxa, não adianta eu somente levar conhecimento para eles do que eu quero que eles entendam. Eu preciso ajudar eles a pensarem como a gente pensa. Então, a ler bons livros, a ter uma vida virtuosa, a terem uma crença, a tratarem bem seus familiares, tratar bem suas esposas, seus esposos, seus filhos, etc. É uma mudança de perspectiva total. Eu acho que quando a gente... Você está enxergando eles como seres humanos. Exato. Em todas as suas áreas. Exato. Se eles mudam a perspectiva básica da vida deles, com certeza qualquer outra coisa que eles façam vai ser bem feita também. Eu fui assistir um filme que eu gosto muito, que é o John Wick, é o filme 4 do John Wick, e eu vi uma frase lá que me chamou muita atenção, eu tive que parar de assistir na hora e anotar no celular, e eu já passei isso para a equipe, que fala o seguinte: o como você faz qualquer coisa é como você faz todas as coisas. Muito interessante, muito profundo. Repete, por favor. O como você faz qualquer coisa é como você faz todas as coisas. Você pode dar um exemplo? Claro. O como você trata a sua esposa, por exemplo, é como você vai tratar todas as outras pessoas. Não adianta, a mentira ela não dura
né? Em algum momento ela vai aparecer. Como você trata a si mesmo, é como você vai lidar com as outras pessoas e assim por diante. Então, eu acho que primeiro a gente tem que estar bem com a gente. Me deram um exemplo uma vez de se você arruma a sua cama, se Exato. você... Eu não arrumo a cama, tá? Então, É um defeito aí. ou você deixa a louça ali do... Eu lembro que o Paulo de Vilhena, ele falava que ele lavava a louça do café da manhã dele e chegava a moça para arrumar e ele, não, faço questão, eu faço aqui porque aquilo tinha um significado nessa linha, né? De como você... É um estilo de vida, né? Sim. E eu percebo que quanto mais a gente se esforça para ser bom no simples, né? Ou cumprir pequenas promessas para si mesmo, né? Você começa a mexer na tua autoconfiança. Exato. E aí que a coisa começa a mudar. Porque se eu não faço aquilo que só eu sei que eu não estou fazendo, que eu deveria fazer, ninguém sabe. Só que a pessoa mais importante sabe, não estou falando nem do ninguém assim, do Papai do Céu, estou falando de você mesmo. Sim. Quando você sabe que você está entregando menos para você mesmo, isso compromete a tua crença de merecimento, a tua crença, a autoconfiança. Você precisa ter isso primeiro, a vitória particular, como diz o Stephen Covey, né? Sim. Nos 7 hábitos. Primeiro vem as vitórias particulares para depois virem as vitórias públicas. Deve ser por aí, né? Com certeza. Eu estava lendo um livro, inclusive indicação do meu sócio, chamado Execução. É um livro de um cara chamado Ram Charan. E ele foi um grande executivo do mercado. E ele faz um paralelo entre grandes líderes de grandes corporações no mundo todo, né? E ele basicamente traça ali algumas características que ele percebeu. Que o conhecimento, ele está exposto para qualquer um e todos. Você tem, o que a gente não tem falta hoje é livro, né? Você vai na internet, você vai nas livrarias, você vai online para comprar. Todo mundo pode comprar livro e ler a hora que quiser. Né? Ou quase todo mundo, né? Quem tiver acesso financeiro. O conhecimento está exposto. Agora, a execução é aí que mora a grande chave do sucesso. Né? Você saber conseguir executar aquilo de forma consistente e ter a paciência necessária para colher os resultados. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito impaciente, tá? Muito ansioso. E como todo ansioso, eu quero o resultado para ontem. Né? Então, quando você comentou aí que no primeiro ano a gente acabava reclamando bastante, era justamente por causa disso. E eu acho que basicamente a ansiedade, Remo, eu posso estar errado, tá? E tá tudo bem. A ansiedade, ela é falta de visão. Ela é falta de clareza. E isso afeta de uma forma tão grande a nossa vida que ela vai me dando toda a energia, toda a saúde, tudo que resta dentro de nós. Tive a oportunidade de estar numa palestra um dos presidentes dos Estados Unidos, quando ele esteve aqui no Brasil, e uma pessoa levantou lá e fez uma pergunta e falou, pô, qual é a coisa mais importante que existe para você, depois de todo o conhecimento que você tem e tal? Ele virou e falou, olha, eu acho que a coisa mais importante no mundo hoje é a clareza. Quando a gente tem clareza, para onde a gente está indo, qual que é o nosso papel aqui nessa vida na Terra, o que a gente precisa fazer, bem feito, etc. Tudo fica um pouco mais fácil. Não é que fica mais fácil, mas fica um pouco mais fácil. E eu acho que isso torna o nosso trajeto ali com muito mais esperança, muito mais vontade de fazer acontecer. Muito bom. Rafa, o que você destaca quando você vê esse termo Vida Pro, que é o tema aqui do nosso podcast? O que vem para você de forma aí já automática aí, ou instantânea? Acho que a primeira coisa que vem é proatividade, né? Proatividade. Eu acho que você vai ver que eu vou citar muita coisa aqui que eu vou pegando de filme. Eu gosto muito de filme, tá, Remo? Muito bom. E tem um filme de zumbi que eu gosto bastante, com o Brad Pitt lá, que ele tá no momento que eles estão encurralados lá no apartamento com a família mexicana. E ele ouve no rádio alguns dizeres lá da comunicação militar, e ele vira para a família mexicana e fala, a gente precisa sair daqui, a gente precisa se movimentar, né? E aí então ele fala a frase mais importante, ele fala, movimento é vida. E aquilo entrou com uma força tão grande assim dentro da minha cabeça que eu parei e falei, puxa, movimento é vida. E eu acho que, como tudo na vida, seguindo lá a segunda
a teoria lá que tudo está direcionado ao caos, teoria do caos, né? Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente procura, acho que mais a gente encontra. Inclusive, acho que é uma das coisas que mais falam na Bíblia, né? Procurai e recebereis, né? Procurai e recebereis o tempo todo, né? Então, acho que proatividade, eu acho que é a coisa que eu mais enxergo. Muito bom, proatividade. O que mais? Puxa, você precisa me ajudar com alguns prós aí. Então, vamos lá. Como é que eu relaciono a proatividade com profissionalismo? Boa. Eu acho que a gente falou um pouquinho aí, nesse conteúdo que a gente vem traçando, o seguinte. Quase todas as pessoas, não são todas, tá? Mas quase todas, recebem de alguma forma oportunidades na vida. A grande maioria das vezes não vai parecer como uma oportunidade. Grande maioria das vezes não vai parecer como uma oportunidade. Mas a gente pode transformar aquilo em uma oportunidade se primeiro a gente enxergar isso na nossa mente. Eu acho que quanto melhor a gente tentar enxergar a vida de maneira boa, mais as coisas vão acontecer pra gente. Então, por exemplo, na época da Coldwell Banker, eu podia simplesmente ter ficado reclamando lá com todo mundo e tá tudo bem. E eu acredito que uma série de outros acontecimentos iriam ter um destino diferente caso eu fizesse isso. Na Remax, no primeiro ano, que foi um ano difícil pra gente, a gente sentiu na pele, pô, não tinha mais grana ali, precisava fazer acontecer, tudo, não sabia como. O problema estava em mim, e não fora. O problema era sempre interno, não externo. Quem precisava ser consertado ali? Quem precisava aprender? Quem precisava fazer a coisa acontecer? Você está puxando outro pro aí. Qual? Protagonismo. Boa. Né? Quando você deixa de ser coadjuvante, você fala, não, peraí, agora eu sou o autor principal aqui da minha vida. Sim. Eu vou ser protagonista aqui do que eu quero que aconteça. Né? De acordo. Concorda? Total. Aí é o proativo, mas protagonista. Não adianta Protagonista. eu ficar... Tudo bem, até sou proativo, mas eu ainda não assumi o protagonismo, que significa realmente você assumir a responsabilidade pelo resultado, pelo que acontece ou deixa de acontecer, aí que a coisa muda, né? Concordo totalmente. O protagonismo ele tem que fazer parte de todas as partes da nossa vida. Eu estava ouvindo um vídeo recente aí, o Flávio Augusto, acho que foi a versão mais sincera que eu já vi até hoje. Eu nem lembro com quem que ele estava conversando, eu acho que ele estava participando de um podcast também, e o cara fez uma pergunta muito legal para ele, fez uma pergunta sobre morte, fez uma outra pergunta sobre como ele enxerga a vida, etc. E ele foi muito sincero. Ele falou, olha, às vezes eu só me sinto cansado. Às vezes tudo é muito difícil. Às vezes eu só me sinto cansado. E ele doa muito do tempo dele hoje pra estar no Instagram, pra estar nas mídias sociais, pra ajudar as pessoas, né? Ele não precisava fazer isso. O cara tem uma baita grana. Não tinha essa necessidade. Mas ele fala, e às vezes cansa isso, de estar ajudando também, o ajudar também cansa. Mas ele fala, quando você vê a vida de uma pessoa ali que está sendo conduzida de uma maneira e ele consegue mudar isso e tomar um outro caminho, um outro rumo, e faz com que essa pessoa adquira visão e mude toda a vida dela dali pra frente, puxa, eu acho que isso não tem preço que se pague. Eu gostei muito disso, eu fiquei pensando muito sobre isso. Só que, um detalhe aí, Ramon. Não adianta eu querer passar a visão pra pessoa se a pessoa não tá aberta a adquirir essa visão. É muito importante. Você falou uma coisa que eu enxergo. Antes eu tinha um pouco de medo de enxergar características boas em mim. Eu não sei porque eu tinha esse medo, mas eu tinha esse medo. Hoje eu percebo que eu preciso enxergar essas características boas em mim para que eu possa ajudar outras pessoas também. E você falou uma coisa que eu fiz lá atrás, que eu acho que muitas poucas pessoas fazem hoje, que é ouvir. Ouvir. Minha mãe falava, se uma pessoa fala alguma coisa de você, tá tudo bem. Se a segunda pessoa fala, para e analisa se realmente elas não têm razão. Se a terceira pessoa fala, pode ser que você realmente esteja errado. E eu não gosto nem esperar a primeira pessoa falar. Eu já gosto de eu fazer a própria autoavaliação, uma inspeção ali para ver se realmente está errado. Eu vou te falar uma coisa que eu melhorei ao longo do tempo no meu casamento, tá? Minha esposa sempre reclamava que eu deixava a toalha molhada em cima da cama. E aí ela foi falando, eu falei, calma, não desiste de mim. Boa, era uma boa opção na época, viu? Olha, porque era uma coisa difícil, porque era um hábito. Um hábito ruim, mas era um hábito. Não estava prejudicando nada da nossa vida ali, etc. Mas era um hábito ruim, né? E
E eu lembro que eu pus um pouco, não foi nem muito, foi um pouco de esforço. E basicamente eu parei de pensar um pouquinho em mim para pensar um pouquinho nela, porque ela ia lá e pegava a toalha e colocava e estendia. Aí você me fez lembrar, sabe o quê? É. Quando tem aquela passagem no Velho Testamento, Uhum. de Naamã, né? Uhum. Quando o servo dele fala assim, porque o profeta falou para ele se banhar No rio. no rio, para ele ser curado da lepra. Isso. E aí ele ficou bem bravo ali, porque tinham rios melhores nas terras, né? E aí o servo fala assim, mas se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Isso é simples, fácil. Então assim, será que talvez para preservar a felicidade no casamento, se ela tivesse uma coisa difícil para preservar, não valeria a pena? Se é para tirar a toalha, né? Eu sempre fez lembrar isso, né? Às vezes o maior obstáculo é o nosso orgulho, Sim. né? Ah, mas por que que eu faço isso? Por que não tira lá? Ah, mas você também deixa o chinelo não sei onde. E acaba, né? Uhum. Ah, você tá falando da minha toalha, mas você deixou. Então vira aquele embate, aquela competição no relacionamento. Vira. Uma coisa importante, Emma, acho que da gente comentar é o seguinte. Acredito que quase todos nós sempre estivemos rodeados de pessoas ao nosso redor. Tem irmão, irmã, tem pai, mãe, tio, vó, namorado, esposa, etc. E todos eles têm defeitos. Todos eles têm defeitos. E se a gente olhar só para a parte ruim, só para os defeitos, é claro que a gente não vai ver bondade em mais nada que existe. Todos eles estão aqui para melhorar, assim como cada um de nós. Só que a hora que a gente enxerga essas pessoas com o potencial que elas podem vir a ter, eu acho que a gente acaba melhorando também junto com eles. Eu falo que hoje a gente precisa parar um pouco de olhar para o nosso umbigo e pensar mais um pouco no coletivo. Como eu ajudo minha empresa a crescer, ajudando as pessoas que trabalham ali? Se eu conseguir ajudar elas, e às vezes a ajuda não é financeira, às vezes a ajuda é dando visão, treinando, mostrando o porquê que a gente está fazendo daquela forma e ajudando eles a enxergarem como a gente enxerga. Eu acredito que quando a gente faz isso, de forma automática, cria-se uma cultura na nossa empresa e quem está ao redor da gente, de que, puxa, faz sentido o caminho que a gente está seguindo. Então hoje, quando uma pessoa nova entra na empresa, etc., eu normalmente faço a última parte ali do onboarding, né? Eu sempre comento com eles, pessoal, prazer, sou o Rafael Ruiz, estou aqui com vocês, etc. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês para onde a gente está indo, como a gente vai para esse local e se faz sentido vocês estarem com a gente. Bom. Eu acho que a primeira coisa é dar visão para essa pessoa. Olha, a gente está indo para esse caminho. A gente vai fazer da seguinte forma, assim, assim, assim. É muito assim. similar a uma viagem, né? Exato. Assim, ó, pessoal, seguinte, vamos viajar? Uhum. Vamos. Então tá, tamo junto. Ué, mas pra onde a gente vai? Uhum. Você fala, ó, pessoal, a gente vai viajar, vocês querem ir junto? Mas pra onde que é? Ah, vou pra Nova York. Uhum. Talvez a pessoa não quer ir pra Nova York, ela quer ir pra Paris. Exato. Não, vamos pra Paris, a pessoa quer ir pro Japão. Exato. Então, quando você dá essa clareza, exatamente pra onde a gente tá indo, como que a gente vai, né? Ah, quem quer ir pra... Ah, já é de primeira classe, então já pode ser outro, qualquer lugar me serve. Às vezes a pessoa... vejo que é muito mais fácil a escolha de curto prazo, né? Você estava conversando com alguns amigos assim sobre isso esse dia muito profundamente, sobre às vezes a decisão mais fácil, né? Baseada no medo, ela acaba com o teu propósito. Sim. Né? Então, isso que você está falando, que relaciona com o pró de propósito, né? Uhum. De essa clareza que você comentou, o propósito claro, né, que provoca comportamentos como determinação, como resiliência, permanência mesmo no objetivo. E dá para ver, ao longo da vida, quem tem uma resiliência maior é porque definiu. É ali que eu vou chegar e não tem negociação. Eu, na minha carreira, eu tive N motivos para desistir, para mudar de ramo. Eu me lembro que quando uma vez cheguei no escritório, lá no começo, assim, o escritório foi assaltado. Nossa, a gente já teve essa experiência. Levaram tudo. Não era muita coisa na época, mas levaram tudo. O bebedor, levaram o bebedor. Levaram meus backups. Nossa. E o inteligente ali na época, levaram o computador e eu guardava os backups ali no escritório. Junto no escritório. Eu levava para casa, né? E aí eu tive que tomar uma decisão. E aí foi tentador, porque tinha uma placa
na imobiliária que estava assim, na época era Remo Imóveis, aluga-se. E era só pegar aquela placa e colocar na frente do imóvel. E nem tinha muita coisa para... Claro que não levaram as cadeiras e mesa, mas levaram roubaram mesmo, né? Depenaram ali o arquivo, as coisas. Então não tinha mais. Ao invés de fazer isso, eu trouxe um computador de casa, depois de instalar o alarme dessa vez e correr atrás das seguros, essas coisas. E aí eu me lembro que eu não entrei no Google, porque não era uma época de Google ainda. Uhum. Né? Porque isso eu tô falando que eu tô ficando menos novo. E eu peguei um livro, abri, e eu me lembro de sentar no computador que era de casa, agora no escritório, e colocar assim, contrato de locação, espaço, tracinho, espaço, modelo. E copiei a versão de novo da minuta do contrato da imobiliária, tirando de um livro. Então esse momento é um momento de decisão. E se eu tivesse ali colocado a placa, alugado, e fosse fazer qualquer outra coisa, o que aconteceria? Mas tinha sido eu tinha acabado de determinar para mim objetivos grandes no ramo imobiliário. Se eu não tivesse colocado para mim aqueles objetivos, ia ser fácil desistir. E quanta gente acaba desistindo de uma vida extraordinária sem saber que desistiu dela, porque não decidiu, porque não projetou. Outro pró aí que não tinha projeção. Projeção, olha isso, esse aí não tinha ainda. Projetar literalmente, projetar para o teu futuro, o que eu quero? Exato. E essa é uma pergunta difícil de ser respondida pelas pessoas. Você pergunta, o que quer você? Quero ganhar dinheiro. Tá bom, R$1, tá bom? Não, R$1 é pouco. Mas quanto você quer ganhar? As pessoas travam. E aí, eu quero minha independência financeira. O que é independência financeira para você? Quanto você quer ganhar? Em quanto tempo? Para que ganhar? Tem gente que ganha dinheiro e depois fica sofrendo, porque tem medo medo de ser roubado, ou medo dos parentes virem. Sim. Não se prepara. Dinheiro, medo de pagar imposto. Então tem gente que tem medo de enriquecer. Tem. E parece piada, mas não é fato. É um fato. Né? Então essa descoberta interna, ela precisa de exercício. Ela precisa mesmo... Às vezes quem está assistindo a gente está ali começando a ter insight, né? Começa a fazer conexões ali. Fala, caramba, eu já ouvi isso aqui, mas ouvi agora de outro jeito. Então é tão importante a gente ter você, outros empresários, a gente parece que é um exército numeroso. E não é. Não. E não é. A gente pegar quantos milhões de brasileiros e qual percentual que empreende, que põe esse movimento, você vê quanto espaço tem, quanto problema a gente tem no mundo, que é tudo oportunidade. Onde tem um problema, tem uma oportunidade. Sim. Né? Hoje eu peguei uma rua, o ex me mandou para uma rua ali, e aí eu dei a ré, cara. Eu refleti, uma rua esburacada ali. Eu falei, cara, comecei a olhar os terrenos, umas casas construindo. Eu falei assim, gente, não, mas aí é a prefeitura que tinha que fazer tal. Mas de repente vem alguns empreendedores ali, faz o acordo da prefeitura, pavimenta, valoriza, começa a desenvolver. Então, tem oportunidade para onde a gente virar e olhar, tem oportunidade de melhorar alguma coisa e aí tem prosperidade. Tem. Eu, citando mais um filme também, eu fui criado... no cinema. Quase no cinema. Eu era apaixonado, sempre fui apaixonado por filme. Assistindo Rock, a história do Rock, o lutador, né? Sim, Rock Balboa. E basicamente o aprendizado que eu tirei daquele filme é que quem vence é aquele que mais aguenta apanhar. E sabe aproveitar o momento certo de poder bater também. O boxe é isso, né? Você aprende primeiramente a se defender e com o tempo você aprende a, na abertura do outro oponente, conseguir fazer a entrada do golpe até que você consiga derrubar ele. O boxe é isso, né? Basicamente, quem olha de fora pensa, nossa, é um esporte violento, mas não é um esporte de muita estratégia e paciência. Que legal. Vence aquele que tem mais paciência de saber, e conseguir. Agora eu tô entendendo aí umas pancadas que às vezes que você tomava. Faz parte, são fases da vida, né? Eu acho que assim, foi o que você falou aí.
Eu acho que a parte principal nossa, de quem, eu acho que se torna uma responsabilidade de quem ganha a visão, é repassar essa visão. Excelente. Repassar essa visão. Novamente eu vou citar mais um filme, não sendo um cara chato sobre filmes, mas tem um filme onde uma mulher, ela por acidente ingere uma droga e essa droga vai pro corpo dela todo e ela começa a adquirir poderes sobrenaturais. Ela começa a atingir o potencial do cérebro dela, né? Eu assisti esse filme, não lembro o nome. E em algum momento, até com Morgan Freeman... eu não lembro o nome agora, eu sou ruim de nome, tá? Eu lembro do filme, mas eu sou ruim de nome. E ela, em certo momento, ela basicamente atinge quase todo o potencial do cérebro e ela consegue se conectar a telefone, internet e tudo. E ela liga para a pessoa no mundo que estuda isso, que era um grande cientista que faz o papel do Morgan Freeman. E ela fala tudo o que está acontecendo, ele fica pasmo ali, nossa. Ela liga a televisão, desliga, mostra para ele que é ela realmente que está fazendo tudo aquilo. E no final, e aí vem o aprendizado, ela pergunta: e agora o que eu faço com isso? E aí ele dá a resposta que faz mais sentido do que tudo. Ele fala: faça o que nós somos criados para fazer. Passe esse conhecimento para frente. Né? Passe esse conhecimento para as outras pessoas. Divulgue esse conhecimento. Mostre para as pessoas, para que outras pessoas possam ter esse conhecimento também. Possam ter isso. Então acho que a gente, ao longo desse tempo, quando a gente busca lá no começo o dinheiro, depois com o tempo a gente passa a buscar propósito, vira propósito. E depois nem propósito mais, passa só a querer ajudar as pessoas que vieram a esse mundo, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, sair daqui deixando outras pessoas e a nós mesmos melhores do que quando a gente chegou, né? Eu sempre falo pro pessoal, não adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo, você ir no supermercado, fazer uma baita compra e você olhar pro lado e a pessoa do seu lado tá tendo que devolver itens porque ela não tem dinheiro suficiente ou capacidade para conseguir levar aquele sustento para casa. Eu nunca vou me sentir bem com isso. Nunca. Eu vou ter que arrancar do meu e falar: não, peraí, não é socialismo, mas é se compadecer das vezes da falta de oportunidade, falta de visão e assim por diante, do que essa pessoa poderia ter tido se alguém pudesse ter paciência um pouquinho e ensinado aquilo para ela. Eu falo sempre pro time lá: pessoal, a gente tem uma responsabilidade aqui. Quem aprendeu tem a responsabilidade de ensinar aos próximos agora, porque eles vão ser os seus futuros parceiros. Antigamente o mercado imobiliário, quando eu entrei lá em 2010, falei para você, todo mundo um queria matar o outro, né? O mercado imobiliário era horrível. Você tinha que esconder os seus dados dos clientes, etc. Lá hoje na imobiliária é uma outra cultura. O pessoal quer compartilhar, o pessoal quer fazer parceria, eles se enxergam como parceiros o tempo todo. Então acredito que isso foi uma mudança de cultura que ao longo do tempo, hoje eu sinto feliz de ter conseguido aplicar isso na prática. Não foi fácil. Eu acho que tem gente que nem acredita quando fala isso. Tem bastante. Então, vem ver, né? Você falar com a pessoa. Então, eu vejo que às vezes eu convido. Sim. Falo pra pessoa: não, mas não é possível. Então vem ver. A pessoa fala: nossa, como que isso é possível? Porque a gente está diante de uma oportunidade de transformação. Está acontecendo. Falei com o Akram recentemente, ele falou, o Akram Rajab, regional de Santa Catarina, e ele me disse, falou que ele está falando muito sobre isso, essa mudança, e todos os regionais da Remax têm consciência disso e falam a Remax é um veículo de transformação. E eu ouço no mercado hoje termos que alguns anos atrás ninguém falava. Por exemplo, um deles, né, para a gente ser bem aberto aqui. Sim. O pessoal fala assim: eu tenho a gestão, eu tenho a gestão desse imóvel, tenho a gestão exclusiva. Cara, você falava isso aí em 2017, 2018. Aí hoje tem muita gente que tá falando que vai ecoando, né? E cada vez mais. E quanto mais a gente compartilha melhores práticas que mais funcionam, né? A gente percebe que ainda é insuficiente, o mercado é abundante, é infinito. Né? Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu acredito plenamente nisso, Remo. No domingo eu estava no aniversário de um amigo meu. Ele é um cara que cresceu comigo na Araçatuba. E ele, às vezes, enquanto a gente estava brincando na rua, o pai dele fazia ele estudar.
E eu via aquilo e falava, nossa, que coisa horrível de acontecer, né? Que pai maldoso, etc. E hoje ele é um grande médico, um baita amigo. E eu fico muito feliz com isso, porque esse estudo lá atrás, hoje paga-se um preço bom por isso, né? Ele está colhendo os frutos do que ele pagou lá atrás, basicamente, né? E é incrível como ele falou, Rafael, eu fiquei, quase 12 anos estudando para hoje conseguir ter um bom salário, para conseguir... E eu lembro que os pais dele na época não tinham condições. Então foi uma família que sacrificou muito para conseguir fazer com que os filhos pudessem ter sucesso hoje. E eu trago isso muito forte para os nossos corretores. Falo, pessoal, vocês querem ter um salário bom hoje, vocês querem ganhar o que um médico ganha, o que um bom advogado ganha, o que um bom empresário ganha, etc., sem estudar o que esse pessoal estudou. Não adianta. Hoje vocês, corretores de imóveis, precisam ser agentes altamente qualificados. Precisam entender de como funciona perfil de cliente, precisam entender como é que funciona a mudança de um cliente, quais são as dores que ele está sentindo ali. Porque nem todo mundo muda por causa de motivos bons. Às vezes está tendo uma separação, às vezes está tendo uma dificuldade financeira, está fazendo um downgrade ali, etc. Então a gente tem que estar ali como suporte da melhor maneira possível para mostrar qual vai ser o melhor apartamento. Por que faz sentido ela ir para aquele lugar? É entender de verdade a motivação do cliente para conseguir ajudar ele no destino ali final. Você vai mudar para esse apartamento porque aqui é a melhor metragem que existe, com o melhor preço de metro quadrado, na região onde você consegue levar seu filho da melhor maneira possível, assim por diante. Recentemente, me relataram um atendimento, uma pessoa que não teve ainda uma profissional, que não teve ainda a oportunidade aí de talvez aprender, né? Mas foi me relatado a insistência para que o cliente se adaptasse ao imóvel. Nossa. E por que não ter a curiosidade de entender o que era importante para o cliente? Sim. Que a mobília não se encaixava. Então, quando o corretor se posiciona para falar que você então muda a sua mobília para... Mas então você não está invertendo, você está encaixando o cliente no imóvel. Né? Mas só um exemplo. Sim. Quando há a oportunidade de gerar um relacionamento de confiança para a vida. Exato. Né? Uma outra profissional recentemente falou o seguinte termo: eu quero você para a vida. Né? Falou para o cliente: eu quero você para a vida, eu quero o meu cliente para a vida. Exato. Baseado no quê? Qual é o objetivo do meu cliente? É tão básico, mas é impressionante como a cada momento todo mundo incorre no mesmo erro. E não adianta, não vai gerar confiança enquanto não tiver essa mudança de chave. Não vai. E o cliente percebe quando o profissional, eu falo profissional, mas às vezes nem deveria usar esse termo, quando o prestador de serviço está preocupado com o seu umbigo, quando está preocupado com o seu bolso, Exato. transparece na hora. Ele não está nem aí, na verdade. Ele está ali, será que vai comprar? Já vi que não vai comprar. Já tá falando... Cara, se todo mundo olhar assim, calma, para tudo, vamos entender o que você busca. Exato. E acabou. Se cada profissional do mercado imobiliário de intermediação entender os verdadeiros objetivos, seja de compra, seja de venda, uma coisa que eu falo... já é meio caminho dado. Com certeza. Uma coisa que eu falo muito, Remo, e acho que isso foi uma grande virada de chave lá pro meu time, tá? O pessoal fala assim, como que eu faço para fazer meu time fazer o que tem que fazer? Como que eu faço pro meu time conseguir executar mais, ganhar mais dinheiro, assim por diante? Eu falo, seja exemplo. Saia na frente, né? Vai encabeçando na frente e traz o pessoal junto de ti. Dá as mãos para ele e vai junto. O corretor fazia alguma negociação não muito bem feita ou mal feita, esquecia às vezes de passar alguma informação, etc. Normalmente o cliente não fica contente com isso, o cliente fica bravo, né? E aí a primeira coisa que eu falava era, traz o cliente aqui. Mas eu vou falar pro cliente. Não, mas eu falo, pode ficar tranquilo, eu vou falar que a culpa foi minha, pode ficar tranquilo. A responsabilidade é minha sobre você, a responsabilidade é minha sobre a empresa, a responsabilidade da prestação de serviço é minha. Então pode ficar tranquilo. E eu trazia o cliente, ia muito sincero, senhor Roberto, senhor Sidney, o senhor está bem? Vamos lá. Aconteceu isso, me desculpa, estou aqui me desculpando para o senhor, e eu gostaria de consertar fazendo isso. O senhor me permite? O senhor me dá essa chance? Peço desculpa novamente, o erro foi meu, de repente não ter passado a informação e assim por diante. E eu acho que os corretores, eles olhavam aquilo e falavam, caramba, puxando responsabilidade, eu acho que isso foi criando uma cultura muito forte. E quando o cliente tem essa experiência, o nível de confiança é gigante. É maior. É muito maior. Do que
se não tivesse ocorrido o problema. Exato. Né? Isso é... Porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, ele sabe que eu vou chegar e Quando vou ele falar não pra tem ele. problema, tudo bem, não tive problema, bacana. Não significa necessariamente que eu confio muito na empresa. Não tem problema, transcorreu numa boa. Sim. Mas quando tem um problema, ali que é a hora da verdade. Exato. Né? Se alguém vai resolver o problema ou não. Foi engraçado, ontem eu passei rapidinho. Eu não sou muito tão adepto do fast food, mas ontem eu fui no McDonald's e eu tem aquele aplicativo, né? Uhum. Eu aprendi que é o aplicativinho. Eu falei assim, moça, posso pegar aqui o aplicativinho? Tem um descontinho aqui, né? Ah, legal. Como é que eu faço aqui então? Ah, não, clica aqui e tal, só que você vai fazer um Pix. Eu falei, Pix? Não, mas ó, clica. Eu cliquei lá, fez o Pix. Uhum. Aí ela, deu um problema aqui, não tá indo, cancela. Mas eu vou cancelar. Entrei lá, falei, mas já foi debitado da conta. Não, cancela que vai se tornar. Estornei. Uhum. Estornei não, desculpa, cancelou. E nada de estorno. Aí fiz a segunda compra, aí comi, depois eu fui lá e falei assim, ô moça, não, vai estornar. Falei, moça, mas não estornou, né? Aí deixei quieto ali, dei mais um tempo ali, terminei de comer. Quando eu voltei ali, pra ir embora, eu tô no interior, falei pra... Aí tava, acho que era pelo traje, era gerente da loja. Uhum. Aí eu só falei assim, oi moço, tudo bem? Ó, aconteceu isso, ela, quanto é? Ela abriu o caixa e me deu a nota. Perfeito. Né? Então eu falei, nem expliquei, nem falei mal da funcionária, tudo, mas por que não treinar aquela primeira atendente a resolver o problema? Exato. Né? Então a pessoa ficou ali me insistindo para eu ficar tranquilo. E foi engraçado, sabe o que ela fez? Ela falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou dar meu celular, se não acontecer, você me liga. Eu falei assim, não vou ligar. Não vou ligar. Por esse valor, eu vou ligar para você. Não faz sentido. Então, assim, é tão interessante, né, que o empresário é uma rede, então, ela precisa prever como é que quando acontecer o problema, eu vou resolver. Né? Uma vida pró também faz parte do problema resolvido. Né? Problema é oportunidade para solucionar. Problema, a gente tem que gostar de problema. Problema pode ser uma bênção. Se você não tiver problema, você fica ali, não sai. Agora, quem puder antever problemas, perguntar que tipo de problema pode acontecer isso aqui, vamos nos prevenir, vamos já nos antecipar, né? Aí todo mundo ganha muito mais, né? Eu acho que... Não precisa ter o trauma do problema, você pode já se antecipar. Eu acho que os profissionais do futuro, Remo, são os profissionais que conseguem ter uma viabilidade, pessoa que é elástica, ela se contorna ao redor dos problemas, é uma pessoa que antevê o que pode acontecer, e isso é uma gestão de risco muito natural em empresas e também no seu trabalho, né? E é uma pessoa que se conecta com o cliente. Não precisa se tornar amigo, mas que está ali de prontidão para ajudar o cliente no que ele precisar, quando ele precisar. Ponto. Eu acho que isso resume como nós vamos mudar o mercado imobiliário no Brasil. Me dá mais um Pro. Qual? Um Pro que não tinha. Qual? A gente falou de projeção, que não estava na lista. Sim. Eu tenho uma lista de Pro, né? Tá mais de 20. E projeção não tinha, e agora você falou prontidão. Prontidão. Ó. Que é o que todo mundo quer hoje, tudo muito rápido. A próxima geração que está chegando, a gente vai ter que aprender literalmente a ajudar eles, porque é tudo imediato. Tudo imediato. E eles vão entrar num país, Brasil, onde nada é imediato, e vão entrar numa forma de fazer negócio onde não dá para confiar 100% ainda em tecnologia. A tecnologia, ela é um meio, ela não é a solução final ainda. Ainda hoje nós precisamos do tete-a-tete. Por quê? Porque a venda como um todo está diretamente relacionada ao emocional. Ponto. É isso aí. Muito bom, meu amigo. Olha, que prazer enorme poder falar desses temas com você. Prazer é meu. E constatar tanta coisa de valor, o que vocês estão construindo, vocês estão fazendo uma base cada vez mais sólida, assim, que o crescimento vai ser ilimitado, assim, vocês não vão ter limite de crescimento porque vocês estão criando uma base sólida, né? Sim. Baseado em soluções sustentáveis. Então, para ser bem prático aqui, por exemplo, eu tenho acompanhado e vocês estão realmente proporcionando para os... mais um Pro aí, proporcionar. Proporcionar. Boa. Proporcionar o melhor modelo baseado já no que já foi feito
Vocês não estão reinventando a roda. Não. Mas vocês estão, de fato, comprometidos ali com o time em ouvir, em cuidar, em montar uma forma que vocês estão multiplicando. Né? E dessa vez dá para ver que, às vezes eu falo que a gente não cresce, às vezes a gente incha. E não é um verdadeiro crescimento, porque não tem sustentabilidade. Mas dá para notar ali, pelos números crescentes dos resultados, pela consistência, pela cultura, que o Grupo City está indo por uma maturidade empresarial aí. Vocês estão aí saindo da pré-adolescência para adolescência ou da adolescência para adulto já? O que você acha? Acho que a gente está no momento de adolescência, criando maturidade e se preparando para ir para a vida adulta. Começa a surgir novas oportunidades, a gente começa a enxergar o mercado de uma forma muito mais tranquila, bastante pé no chão, mas a gente quer crescer. Se segurem, o Grupo City vai crescer e crescer bastante. Bastante trabalhoso, bastante trabalho, mas a gente acredita bastante no caminho que a gente está tomando. Mas vale a pena? Vale muito a pena, com certeza. Muito bom, meu amigo. Muito feliz. Você quer finalizar com algumas dicas para o empreendedor que está no momento ali avaliando, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu tenho que fazer primeiro? Que é meu próximo passo para eu dar certo? Olha, se tem uma coisa que eu posso falar que resolveu muitos dos nossos problemas se conecte com outras pessoas que saibam mais que você. E não tenha medo de incomodar. Quem vai ficar incomodado é outra pessoa, não ele. E geralmente não, né? Normalmente não. Eles gostam de ajudar. Eles sentem felizes. A gente vai incomodar, as pessoas ficam extremamente felizes. Exato. Quando você pede. Exato. Tem muita gente que fica feliz de poder ajudar. Tem um cara que eu gosto bastante, que é o Paulo de Vilhena ali, e eu aprendi muito com ele a parte de gestão que a gente faz hoje, e um certo momento eu precisava fazer algumas perguntas para ele, eu fiquei muito reticente, será que eu vou incomodar e tal, quem sou eu e tal. Eu falei, quer saber? Não tem problema, vou avisar pra ele. Paulo, cara, eu preciso de 20 minutos seus, consegue? Ô, Rafael, consigo sim, tranquilo, sentou comigo, deixou eu perguntar, deixou eu fazer... E aquilo acho que me deu uma paz, uma tranquilidade, consegui... Talvez eu nem tenha tido todas as respostas, mas eu falei, puxa, é mais acessível do que eu imaginava. A resposta é mais simples do que eu imaginava. Só que é importante ter essa parte da comunicação. Então vem da proatividade de quem está precisando buscar esse conhecimento, e tem muita gente boa no mercado que com certeza quer ajudar quem precisa. Muito bom. E hoje você se considera um desses caras que está ajudando? Com certeza. É um dever, né? É um dever. Parabéns por isso, amigo. É uma responsabilidade. Então, tamo junto. Agradeço muito por você ter aceitado esse convite. Prazer. Esse é um espaço para inspirar, para compartilhar, para provocar. Mais um. Isso é bom, provocar. Provocação. Tem que fazer uma listinha dos prós aqui, ó. Então, muito obrigado. Desejo um sucesso cada vez mais consistente e que o grupo possa se multiplicar e servir de inspiração como vocês estão servindo muito hoje, tá? Parabéns. Vai sim. E conta sempre com a gente também no nosso papel. O nós é o mesmo. Agradecemos muito. Muito obrigado. Um grande abraço, Emo. Obrigado, Tamo junto. Valeu.